Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, te louvamos, meu Senhor, pela Tua bondade, te agradecemos, Pai, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, pelos meus irmãos, guarda nossas vidas, nos dá graça, Senhor, para fazer a Tua obra, nos ensina, Senhor, a Te servir. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com a EBD na web para tratar de um assunto absolutamente desagradável para mim, que é a ideologia de gênero, ou esta coisa tão interessante para ímpios, tão interessante para ateu, para à toa, para perverso, tão interessante para imorais, tão interessante para profanos, e tão ridículo do ponto de vista cristão, do ponto de vista tradicional, do ponto de vista de quem tem temor de Deus. Muito ruim. É um tema muito difícil. Para mim, é um tema muito desagradável. Mas, no mundo tem muitas vozes e a gente escuta, às vezes, sem entender ou sem gostar. No mundo tem muitas essências e a gente sente sem aprovar. Eu sinto, às vezes, um pouco de nojo da defesa que os perversos fazem da esculhambação, da imoralidade, da perversidade, e tudo em nome da cultura. Milhões e milhões de pessoas que tiveram boa educação foram muito bem assistidos. Não teriam nem de que reprovar em termos sociais. Vivendo num país de terceiro mundo e tendo oportunidade muito grande, tendo muitas opções de vida, de escolha, de formação, mas se arrogam da cultura, da filosofia, do crescimento, do desenvolvimento e passam a defender o indefensável. Passam a se posicionar em relação a coisas que só gente de muito pouco prestígio na antiguidade poderia entender ou defender. Como tudo está mudado, alterado, é o tema da hora. Ideologia de gênero. E nós vamos à nossa segunda lição, é para o dia 8 de abril, domingo próximo, e o tema é este: ética cristã e ideologia de gênero. É o tema muito bem escolhido, o escritor muito bom, muito bem preparado, e nós vamos mergulhar neste fosso da ideologia. O textuário diz: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. Esta leitura do Gênesis, que para nós, para mim, para quem tem temor de Deus, é uma maravilha, porque já está dizendo Gênesis é o princípio da revelação de Deus. Mas para um perverso, isto aqui não tem o menor fundamento, a menor importância, a menor atração. A verdade prática diz: a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção dos sexos é o padrão, não pode ser relativizada. Pode ser mudados as opções,
Porque o sujeito é livre para ser gente, para ser bicho, é livre para ser crente, é livre para ser feiticeiro, é livre para servir a Deus e é livre para servir ao diabo. Deus não relaxou em relação à liberdade, ao livre-arbítrio. A opção que Deus deu ao homem foi esta: Deus permitiu que o homem se atirasse como um animal, enraivecido, enlouquecido, e escolhesse a corrupção, a miséria, o inferno, os ídolos. Deus permitiu simplesmente, na sua generosa paternidade, Deus permite que um dos seus filhos se embruteça a tal ponto que negue a sua existência, negue a sua palavra e escolha o pior. Mas até nisto eu glorifico o meu Deus, pela sua bondade. A leitura em classe, bem pequena e bem difícil, aquela leitura que você dificilmente já fez por atração nas Escrituras. Isaías capítulo 5, versículos 18 a 24. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros, e dizem: apresse-se e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam o bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade a luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente, e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Bendito Deus, Pai Santo e querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, fala conosco, ajuda-nos, nos concede, Senhor, o entendimento, Senhor, nos dá, meu Senhor, também a humildade, Senhor, para reconhecer a nossa necessidade de mais orientação cada dia, para que nós possamos nos render aos Teus pés, Te louvar, suplicar a Ti e fazer, Senhor, alguma coisa em benefício do outro, ajudando a Tua igreja com informações, com orientações provindas da Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto do profeta Isaías, escrito há 2.700 anos aproximadamente, é um texto que fala dos dias de hoje. E, assim como no Apocalipse, está lá várias vezes, ai dos idólatras, ai dos feiticeiros, ai da grande Babilônia, ai. Aqui o profeta usa muito, é um profeta que usou muito. Aliás, essa expressão, ela é bastante presente, está presente nas Escrituras, em muitos lugares. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade. Ai daquele que se atola no mal por prazer. Puxa da iniquidade, vai se afundando como quem precisa de combustível. Esses puxam pelo pecado como se fosse o seu próprio carro. Claro que o conceito de carro no tempo de Isaías era um conceito diferente do nosso, e só tinha carro quem tinha realmente muito poder, e geralmente voltado para as
atividades bélicas, atividades belicosas. Mas o profeta menciona, até porque o mal está sempre em guerra contra Deus. O ímpio está numa atitude belicosa sempre com relação a Deus. O versículo 19, se referindo a estes que são entusiastas da maldade, diz: eles dizem, apresse-se e acabe a sua obra para que o vejamos. Em que vai dar essa ideia, essa defesa, aonde se chegará com isto? Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos, ou seja, traga a sua ideia, traga este teu valor, traga esta coisa que você defende, que ama, que busca, e apresente ela diante de Deus para ver se tem validade, para ver se ele aprova, para ver se ele dá nota para isto. No versículo 20 vem o segundo ai. Ai dos que ao mal chamam bem. No tema não caberia um termo ou um texto melhor. Tem coisa mais deprimente, vergonhosa do que um sujeito que o pai comemorou o nascimento dizendo que era homem e ele se tornar mulher? Mulher do carreteiro, mulher do faxineiro, mulher do reciclador, mulher do doutor, o cara, o filho do criador ali, do fazendeiro, o filho do diretor da escola, que todo mundo conhece pelo nome masculino, e ele foi enveredando, tem coisa pior, mais vergonhosa, para chamar, inclusive por um nome feminino, depois de não sei quanto tempo, não é? Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Tem coisa mais honrosa do que você. Eu me lembro bem, eu venho do passado, quem vem do passado traz experiências. Eu venho do passado, e no passado alguém se referindo a homens de baixa moral, dizia, aquilo não honra a calça que veste, porque espera-se que um homem honre a calça, que um homem honre a sua masculinidade, honre o seu nome, a sua presença. Aquilo não honra a calça que veste, não honra. Eu vi isso muitas vezes, no passado, eu venho de lá do passado. Outra coisa, o sujeito tinha uma atitude pequena, molecado e tal, disse, aquilo não é homem, aquilo não veste calça. Aquilo não é homem, não. Aquele cara, aquilo não é homem, não. Aquilo não veste calça. Ou seja, é muito ruim chamar o mal de bem e o bem de mal. É muito ruim não honrar a veste, não honrar a calça. É para um juiz não defender, não honrar a toga. Para um padre não honrar a sua batina. Para um pastor não honrar a sua posição. Ou seja, em vários aspectos isto se encaixaria. Mas aqui o profeta Isaías está se referindo a uma deformação moral e de entendimento que o sujeito considera a luz como trevas e as trevas como luz. Estava tudo errado. Ou seja, não tem nada novo debaixo do céu, dizia o filósofo, o sábio Salomão. Nada novo. Toda esta patifaria de hoje já existiu em Sodoma, em Gomorra, em Roma, em Atenas, em muitos lugares. Cidade de Israel, siquemitas lá, bicha que não acabava mais. Uma desgraça. Então, o profeta Isaías, como profeta de Deus, ele está falando de uma coisa que faz parte do gênero humano, distanciado, desmoralizado, desacreditado diante de si próprio. Então, no versículo 20, ele chama o mal de bem e chama o bem de mal. No versículo 20, ainda eles chamam a luz de treva
e chama a escuridão de luz. E ainda neste mesmo versículo eles falam que o amargo é doce e que o doce é uma delícia. Aliás, que o doce é amargo e que o amargo é uma delícia. Mente deturpada de pessoas deformadas, mentes deturpadas, não se espera nada que não seja deturpado. Versículo 21, ai dos que são sábios. Aqui é, como tem. Até o próprio tema, esse tema nosso de hoje, ética cristã e ideologia de gênero, ele é proveniente de pessoas sábias aos seus próprios olhos. O francês Destrut de Três, ou Destrut de Três, nasceu em 1758, morreu em 1836, deixando esses conceitos nocivos que, por sua vez, foram utilizados pelos ateístas alemãos, Karl Marx e o Friedrich Engels. Depois, já no final do século XIX, aí vem a Simone. A Simone, eu não sei, peço desculpa aos franceses que possam... Eu nunca ouvi mencionar o nome desta sábia, mas ela foi autora de um livro, Segundo Sexo, e ela devia ter uma frustração miserável como mulher. E ela fala sobre opressão de maridos sobre mulheres, e esta senhora, ela nasceu em 1908 e morreu em 1986, também na França. A França é o celeiro de corrupção moral, sempre foi. E ele é também francês, o Destrut. E também era francês. E os alemãos lançaram mão da obra do francês, enganaram lá na Europa Oriental, foi implantado ali o comunismo na Revolução de 1917, na Rússia, depois piorou com a formação da União Soviética, e onde aquilo teve lugar foi uma desgraça e chegou a vez do Brasil, com suas malditas bandeiras vermelhas que hoje estão hasteadas em tudo que é lugar por causa da prisão do Luís 51, Papa Lula. O resultado é que onde aconteceu isto, houve decadência moral. Onde existe a rejeição à palavra de Deus, aos conceitos de Deus, aos conceitos da própria sociedade, onde se quer reinventar a sociedade, vem a deformação moral. Eu não tenho problemas em dizer, eu venho do passado. Já passei dos 65. Minha vida foi na igreja, dos 16 anos para cá. Já assisti todo tipo de filme miserável com reprise, dentro da própria igreja. Uma experiência vivida razoavelmente, com o auxílio de algumas leituras durante esta vida inteira. A minha modesta conclusão é que onde falta o temor de Deus, sobra a iniquidade. Vamos para a introdução. Teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homem e mulher. A relação de homem e mulher, ela
já foi sofrida, é sofrida, em toda época houve mau relacionamento de homem e mulher. Em toda época houve algum casal que se deram muito mal na relação. Na minha experiência do passado, eu vi na minha região, houve um caso único que eu tomei conhecimento, aquelas famílias muito tradicionais, uma família feitosa, muito tradicional, e o casal casou como sempre, aquelas festonas, aquela coisa lá. Os feitosas, eles são detentores de muitos bens. Os feitosas, em quase todo lugar do mundo, têm uma certa riqueza. E os feitosas da minha região eram muito ricos. Praticamente não tinha feitosa pobre na minha região. E um daqueles feitosa, chamado coronel, que podia comprar patente pagando com moedas de ouro, casou-se. O pai já era coronel, um grande fazendeiro que tinha fazendas que depois viraram municípios. E aquele coronel, aquele jovem, casou, antes de ser coronel, claro, casou-se. E vem o primeiro filho. A gravidez da esposa e o primeiro filho. Ela entra em trabalho de parto e sofre muito. Ela passa vários dias sofrendo e teve o filho depois de muito sofrimento. Por sorte, escapou. A criança escapou e ela também. E ela, no sofrimento em trabalho de parto, isso eu tinha 9 anos. Ela disse, ele chegou, o homem não entrava com facilidade na camarinha, no quarto da esposa, principalmente numa hora assim, só quando era chamado para ajudar em alguma coisa. Mas ele entrou lá, não sei se chamado ou não, ele entrou e perguntou como é que estava, tentando, não sei se ser agradável, ou de alguma forma demonstrar afeto. E ela, motivada pela angústia do sofrimento, por aquela coisa toda, ela disse que o culpado era ele. E ele saiu muito ferido com o que ouviu e usou uma expressão muito pesada, que na época era machismo puro, e ele disse, pois você nunca mais vai sentir o meu peso. E eu vim embora depois de adulto, já com 20 anos, não sei o resultado, mas depois de muito tempo, meu padrasto, um homem que morreu com 100, diz que os dois morreram. E nunca mais ele foi marido para ela. Nunca mais eles se relacionaram sexualmente. Não se separaram e não houve mais uma única relação. Carrancismo puro. Ele podia se servir das empregadas e aí delas fizesse. Então, a questão não é nem Bíblia, era tradição. Toda a vida houve alguns casamentos conturbados, algumas dificuldades de relacionamento, até porque a dificuldade de relacionamento é para quem se relaciona. Dificuldade de pais com os filhos, dificuldade de irmãos com irmãos, dificuldade é natural nos relacionamentos. Agora, pegar esse tipo de coisa e colocar como sendo todo casamento é resultado de um comando que a mulher tem que ser oprimida, o marido tem que ser opressor. Isso é o fruto da sabedoria miserável, sabe aos seus próprios olhos, essas mulheres filósofas que escreveram, estes homens filósofos, principalmente filosofia ateísta, só causou muito mal à humanidade e eles continuam fazendo estrago. Foram para o inferno, alguns eu acho que foram para o inferno vivo, como Coré, foram para o inferno, pereceram e continuam fazendo estrago com suas literaturas. Imagina o Estado, não vai longe não, o Estado do Brasil é uma lástima. O presidente que nós temos hoje, com 5% de aprovação, subejo do mandato da Dilma. Isso é uma desgraça.
Só foi vice-presidente porque era na chapa da corrupção. O senhor Lula, que hoje está cercado aí de militantes assim, querendo impedir, querendo um banho de sangue no Brasil, não sei o quê, corrupção, incentivando a prostituição masculina, a prostituição feminina, o uso de drogas, a corrupção, o roubo, a invasão, a fraude. A Venezuela destruída, toda essa parafernália, essa desgraça vivenciada hoje no Brasil, na Venezuela, na Coreia do Norte, em Cuba, na China, que a China é o seguinte, a China é o paraíso e o inferno no mesmo lugar. A China, quem está em Xangai, está em Nova York. Anda 100 quilômetros depois de Xangai, miséria pura. O sujeito roubando o cachorro para comer. Roubando. Aqui roubam gado. Na China roubam cachorros para comer. O sujeito compra uma cachorra e já sabe, vai ter um tempo que ela vai exalar que está no cio. E eles usam este expediente para prender os cachorros que aparecem. País comunista, a segunda maior economia do mundo. Ou seja, onde esta semente maldita da filosofia ateísta foi lançada, nasceu, cresceu e apodreceu. Concluindo ainda a introdução, eu vou falar de um tema deste, dá para falar 4 ou 5 horas, não tem cristão que aguente. Eu acho ruim, eu praticamente não me aguento 1 hora, imagina os outros. Então, este entendimento, dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores deste conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes à fé cristã, as Escrituras advertem os cristãos o viver em santidade em todas as épocas e culturas. Eu estava ministrando já hoje à noite para professores da Escola Bíblica Dominical e dizendo para eles: a Bíblia Sagrada não foi aceita universalmente, não é aceita universalmente, não será aceita universalmente. A literatura desses perversos também não serão reconhecidas universalmente, apesar dos encantos que o mundo, que o homem do mundo, que o homem mundano tem pela patifaria. Apesar da facilidade que alguém tem de aprender o mal, apesar da aceitação razoável de que o amargo pode ser muito doce para alguns. E o doce pode ser muito amargo para alguns. Conheço exemplos, por infelicidade dentro da nossa agremiação, de mulher casada, mãe, que abandonou a única filha e o marido e foi viver com outra mulher. Para ela, o amargo é muito doce. Lastimo que esse paladar tenha sido dominado pelo diabo. Lastimo. Porque já é ruim para a gente digerir. A mãe abandonar o seu filho e o seu marido, a sua filha e o seu marido, para viver com outro homem. Na minha concepção de velho, que veio do passado, já é pesaroso. Imagina abandonar sua única filha e o seu marido para viver com uma colega de trabalho. Isso é, em qualquer língua. Lembro-me de uma tradução que eu fiz há muito tempo, Amor em Qualquer Língua, e isso em qualquer língua é diabólico. Primeiro tópico, meus amados, é a ideologia de gêneros, a definição de ideologia. O termo foi desenvolvido pelo francês
Destrota, não sei pronunciar, não estudei, nunca, não fiz filosofia, não conheço a pronúncia. O Destrota de 3, 1758, 1836, o conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores do Manifesto Comunista de 1848. A palavra é composta pelos vocábulos grego, eidos, que indica a ideia, e logos, que significa ou tem o sentido de raciocínio. Assim, a ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou coletivamente. Em sentido amplo, a ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. É bastante bom essa definição, muito boa e muito aberta. O grupo de espiritualistas, a ideia de que o sujeito, onde se justifica muito os comportamentos sexualmente deformados, e atribui-se ao karma, atribui-se a uma dívida um resgate de dívidas. Alguns deles, eles têm resposta para tudo. O diabo dá inspiração, e muito boa para quem gosta. O diabo dá inspiração é o seguinte: por que aquele cara sempre foi, digamos, meio esquisito em relação a aceitar a homossexualidade? Aí o filho dele nasceu bicha. Por quê? Aí vem a resposta do espírita lá. Resgate de dívida. Resgate de dívida. Aquele filho dele, no passado, aí tem lá, tem todos os trâmites satânicos. No passado, aquele cara foi um coronel, não sei aonde, um príncipe, não sei em quê, porque não tem. Não encarna pobre, só encarna coronel, príncipe e aviador. Não sei se tinha aviador. Comandante, é só rei e soldado, guerreiro. Bom, mas ele fez muita injustiça. Ele fazia injustiça com mulheres. Aí nasceu assim, para poder saber o que custa ser dominado. Nasceu assim. Por outra, ele emasculou o homem, ele era poderoso, mandava e desmandava, e ele apareceu lá, uma pessoa pobre, fez raiva a ele emasculou o rapaz, cortou a genitália do rapaz, é o que significa emascular. Cortou a genitália do rapaz, aí nasceu perfeita a genitália dele, mas não funciona. Então, resgate de dívida, respostas de Satanás para coisas que a gente sabe que são apenas deformação. São apenas deformações. É apenas uma deformação daquilo. No segundo item, aqui, a ideologia de gênero, propriamente dito. A palavra gênero tem origem no grego, genes, ou genos, e significa raça. Na concepção da lógica, o termo indica espécie. Usualmente deveria indicar o masculino e o feminino, como ocorre na gramática. Nesse sentido, a expressão é inofensiva. Porém, na sociedade pós-moderna, com os deuses da sabedoria, né? Faz um curso e aprendeu a falar francês. Um brasileiro, um ocidental. Não nasceu na França, aprendeu a falar francês, fez um curso na França, fez um curso na Inglaterra, fez um curso nos Estados Unidos. Domina, fala 3, 4 idiomas, como nós temos brasileiros aqui, que podem discursar em 4 ou 5 idiomas. Bom, é quase certo que este indivíduo vai ficar muito orgulhoso. Eu acho que eu seria orgulhoso de mim se eu tivesse tal habilidade.
Mas entre você ser feliz porque tem, ser feliz porque sabe, ser feliz pelas suas conquistas, e você desenvolver ideias, defender teses, promover literatura prejudicial para prejudicar a atual e as demais gerações, isso é uma loucura. É uma loucura. Então, meus amados, não dá para a gente simplesmente fazer de conta passar ao largo. Tem que encarar esse tema. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções históricas, culturais e impostas pela sociedade. Isto é absolutamente insano. Imagina o sujeito ser homem porque alguém disse, você tem que ser homem. E por que não se transformam hoje esses desmunhecados aí? Por que o pai... Agora não está acontecendo, que eu saiba, mas outrora acontecia, os pais batiam neles, faziam tudo. Eu conheço uma história, essa eu posso contar. O nome é que faz confusão, eu não sou doido, não vou usar os nomes. O sujeito tinha um filho e descobriu que o filho tinha tudo para não ser homem. Ele tinha um amigo pastor e conversou com o pastor. O pastor é educador, o pastor tinha... E ele conversou, pastor, o pastor já tinha ajudado muita gente. Pastor, convide o fulano para ir com o senhor e tal. O pastor tinha muita atividade, o pastor também era engenheiro, o pastor tinha muita atividade, tinha dinheiro, tinha um bocado de coisa. E o pastor foi, por causa da amizade, convidou o filho do amigo para tirar ele do ambiente, porque o cara lá se envolvia com rapazes, e muito embora o pai não tivesse plena certeza da sua homossexualidade, mas tinha muito receio e queria tirar ele daquele meio. Aí trouxe o sujeito, o pastor trouxe o sujeito e ajudou o sujeito, envolveu o sujeito lá na sua empresa, envolveu o sujeito na sua igreja, e foi no comércio e comprou roupa de homem para o sujeito, roupas mais caracterizadas. Bom, é por aí, eu não posso entregar o ouro. Aí o pastor tentou 1 mês, 2 meses, um semestre e tal. Depois o cara cismou. Não. E o pastor ficou muito frustrado com aquilo e disse para mim, olha, aquele ali se vestia ele com roupa de vaqueiro, uma roupa totalmente de couro. Roupa de vaqueiro, mesmo assim ele ainda vai ser homossexual. Eu não esqueci, porque o pastor estava frustrado. O pai estava frustrado, ficou muito frustrado, porque tinha os fortes indícios que o filho não era um homem. E o pastor tentou ajudar de todas as formas e chegou à cruel conclusão de que nem vestido de vaqueiro aquele cara seria homem. Então, não tem homossexual por imposição. Não existe. Não tem como impor, você vai ser. Como é que o cara nasce homem e alguém vai se impor e ele vai ser gay? Ou como é que o cara nasce gay, sei lá se nasce gay ou não, como é que o sujeito desenvolve esse comportamento e depois vai ser oprimido de tal forma que vai ser homem até o resto da vida? Então, é um terreno ruim de transitar, é um solo muito ruim de caminhar, porque eu acredito que quem tem a experiência talvez não saiba tudo. E quem não tem a experiência não sabe de nada. Então, é teoria para combater a ideologia. Mas o posicionamento desta escritora de que as pessoas nascem neutras, não nascem com sexo, isso é mais estúpido
estúpido do que qualquer coisa que se possa imaginar. É a filosofia da estupidez. Porque uma planta, uma árvore frutífera, ela justifica porque o sujeito... Olha, uma árvore frutífera, na botânica você tem isso, uma árvore frutífera, ela tem a sua flor. E a flor não é um fruto. Existem flores comestíveis, mas nem todas. E tem algumas que não são comestíveis. E se alguém comer, se alguém tentar comer, vai ficar intoxicado. Agora, ali está a gênese, a genese da planta, ali está o DNA da planta e vai ser um fruto. Então, o homem e a mulher nascem sem a atividade sexual, mas com a capacidade sexual. Essa narrativa, essa loucura de dizer que a pessoa nasce sem sexo, vai adquirir mediante a sua própria escolha, isso é mais estúpido do que o que se possa pensar no mundo dos loucos. É estupidez. Estupidez de filósofo. Estupidez de teólogo. Né? Tem os teólogos de hoje que já aceitam isto. Mas é um teólogo, isso é um teólogo, um cara desse. Como é que concilia a Bíblia Sagrada, conceito de Deus, a palavra de Deus, criacionismo com esse tipo de escolha? É mais estúpido do que o que se possa imaginar. Então, diz que as pessoas nascem neutras. Os ideólogos afirmam que os gêneros masculino e feminino são imposição da sociedade. É muito difícil para a gente. Porque se fosse isto, nenhuma família decente teria que suportar esse tipo de coisa. E tem famílias muito decentes e tradicionais no catolicismo, no protestantismo, fora da religião, que tem que engolir esse tipo de coisa. Eu venho do passado. No passado passava-se muitas coisas. Eu conheci no passado uma família. E o pai, aquele senhor, era pastor. A minha experiência na Igreja de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, ela é muito boa para mim, é muito agradável para mim, porque eu não vivi na igreja para especular a vida dos outros, eu não vivi na igreja para pedir favor, eu não vivi na igreja para me aproveitar de instituição social, para me beneficiar de alguma coisa, donativo ou isso. Eu não vivi na igreja para pedir função, cargo, nunca faturei dentro da igreja. O que eu vivi na igreja, eu vivi a fé no Filho de Deus. Eu vivo a fé no Filho de Deus. Eu presto um serviço, pequeno, sim, mas é um serviço ao Filho de Deus, ao Reino de Deus, como testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na minha pequena experiência, no meu pequeno serviço, eu já vi muita coisa. E aquele pastor tinha 2 filhos e uma filha. Formou os 3 filhos. Pastor de uma qualificação irretocável. Saudosa memória, muito saudosa memória, aquele pastor. Um filho teólogo, um filho administrador de empresa e a filha psicóloga e educadora. O filho pastor seguiu os passos do pai, ficou, inclusive, pastoreando quando o pai foi para a glória. E o outro assumiu a homossexualidade. Mudou de identidade, de nome e de forma, segundo eu ouvi dizer,
mudou também a sua forma anatômica. Resultado? O mesmo pai carinhoso, cuidadoso, zeloso e de excelentíssimo testemunho. A mesma mãe, dona de casa, fiel esposa de pastor, que é uma esposa prendada. A esposa de pastor, quando entende o ministério do marido, ela é esposa coroada. E aquela esposa era exatamente assim. Um casal extraordinariamente dignos. Os 3 filhos criados de uma forma extraordinariamente digna. Um resolveu, depois de adulto, mudar de identidade e adotar um gênero inventado. Então, esta mulher, com a sua filosofia, sua sabedoria aos seus próprios olhos, ela simplesmente mostra que é uma loucura o seu conhecimento. O terceiro item aqui desse primeiro... Hoje eu estou pior do que nos outros tempos. Porque a ideia, o tema, ele é complexo. Marxismo e femininismo como fonte dessa ideologia. Os países que foram dominados pela filosofia ateísta e pelo marxismo, eles não são tolerantes com isto, não. Eles aparentam tolerância com isso para tomar o poder. Só isto. Eles não são tolerantes. Aqui está havendo essa tolerância, esse desenvolvimento, esse incentivo à corrupção moral. Mas esse incentivo é porque a coisa já vem de longe. Cadê o exemplo familiar da ex-presidente do Brasil? Quantos maridos, quantas mulheres, qual é o exemplo? Qual é o exemplo? E tem muita sujeira debaixo dessa tapetada toda aí. Então, nos escritos marxistas, a ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que assegura o domínio de uma classe sobre a outra. O marxismo exerceu forte influência no femininismo, e especialmente o livro A Origem da Família, já citada, está citada a autora, Simone, de propriedade privada, a propriedade privada e o Estado, 1884, onde a família patriarcal é tratada como um sistema opressor do homem para com a mulher. Desse modo, a ideia central do conceito de gênero nasceu com a feminista e marxista Simone de Beauvoir. Eu não sei se é assim a pronúncia do nome dela. Autora da obra O Segundo Sexo. Para ela, certamente uma frustrada, para ela, o segundo sexo era uma opção. Esse livro foi escrito em 1949, onde é afirmado que não se nasce mulher, torna-se mulher. Faz parte da idiotice. Assim, do contexto social marxista, deu-se a origem de luta de classes, surgiu a ideologia culturalista como sendo uma luta de gêneros, de onde uma fantasiosa luta de classes entre homens e mulheres nasce. Nesse aspecto, a ideologia de gênero pretende desconstruir os papéis masculino e feminino na sociedade atual. Nada pior do que essa terrível contribuição desta filósofa, desta escritora. Porque se a mulher não se sentir digna sendo esposa e mãe, ela não vai se sentir digna sendo lésbica,
não vai se sentir digna, sendo viciada, sendo utilizada como objeto. Se ela não tem dignidade, não sente dignidade, não vive a dignidade de esposa e mãe, não admito, a não ser que ela seja doente, que ela venha se sentir digna na mesa do bar, agarrada com outra mulher, como está acontecendo na atualidade. Se um sujeito não se sente digno, sendo pai, sendo homem, sendo produtor, sendo uma pessoa proativa, ele vai se sentir digno sendo servindo de mulher, fazendo o papel feminino numa relação com um homem desconhecido, ainda pagando. Só cabe esse tipo de opção como coisa honrosa em cabeça de degenerados, de deformados, pessoas desmoralizadas espiritualmente, mesmo que tenham anéis para todos os dedos e uma coleção à parte. Filosofia do absurdo. Sabedoria da estupidez. O segundo tópico é consequências da ideologia do gênero. Troca de papéis entre homem e mulher. Já falamos a respeito, porque quando o cara não se sente bem sendo marido, sendo pai, vai se sentir bem sendo a montaria de outro homem. Mas não tem como, só se tiver a mente deformada, apodrecida. Não se sente bem como homem e vai se sentir bem sendo uma falsa mulher? A ideologia de gênero propagada, ou melhor, propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Entretanto, as Escrituras Sagradas ensinam com clareza a distinção natural dos sexos. Deus fez homem e mulher. Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados. E Deus disse, sede fecundos. Jamais Deus daria uma ordem para 2 homens ser fecundos, porque não dá. 2 mulheres não dá para ser, não serão fecundas. 2 mulheres, fecunda como? É isso que as Escrituras expõem. E pode se juntar o inferno, o diabo, com tudo que é demônio, toda essa praga vermelha pode aparecer, pode vir toda a corrupção do inferno, não combaterão as Escrituras. Atrapalha aqui, atrapalha ali, assusta um pastoreco e um idiota tapado, mas os ministros de Deus terão sempre autonomia para defender a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, expressar o conselho de Deus e combater a corrupção, seja ela oficial ou não. Vai ficar muito difícil, porque o que foi apresentado como projeto de lei está aí sendo utilizado aqui e acolá com a chamada relação homoafetiva, o casamento, essa coisa, é possível que entre na nossa Constituição e todo mundo vai ser, de alguma forma, coagido a fazer esta aberração social. Mas, enquanto não chegar esse momento, vai ter vozes defendendo a dignidade da palavra de Deus e do homem e da mulher. E quando chega esse momento, alguém deve escolher morrer pelo seu testemunho ou então fazer parte da sujeira e abraçar a bandeira vermelha do Satanás e a bandeira do arco-íris
dos seus asseclas, dos seus adeptos. Outra consequência lógica dessa ideologia é que a determinação do sexo de uma pessoa agora é definida pelo fator psicológico. O cara é macho, barbona, desajeitado, mais feio que eu, será que existe? Mas resolveu ser mulher. Arranja outra desgraça pior do que ele e vai fazer o papel feminino. É uma decisão psicológica. Psicológico não, isso não é psicológico, isso aí não dá para resolver. Mas é muito mais do que uma opção, uma escolha. É muito mais. Não vou... Os grandes homens aí da teologia e do mundo psicológico, como Silas, Malafaia e outras malas, pode ter respostas prontas. Eu não tenho, não quero, não interessa, estou falando que faz parte da nossa lição. Então, bastante o homem ou a mulher aceitarem-se no outro papel. Essa é a defesa desses perversos. Além disso, faz-se apologia à prática do homossexualismo e do lesbianismo. Tanto as escrituras quanto a tradição eclesiástica sempre confrontaram essa tendência humana de inverter os papéis naturais. Ele menciona aqui as escrituras e a tradição eclesiástica, e eu menciono a tradição social. Tradição social. A sociedade, como os costumes que se tornam leis naturais, as leis consuetudinárias, elas nascem da prática permanente de um povo. E essas famílias humanas, desenvolvidas ou não, elas defenderam e defendem. Os nativos brasileiros, erroneamente chamados de índios, eles têm os seus padrões. Vai procurar. Agora talvez tenha, porque tem a Ipioca, tem a Caninha 51, tem tudo. Toda miséria nesses acampamentos aí inventados, tem índio que nunca foi índio. Aqui na Calcaia tem os índios de Dom Luiz Lochaide, para tomar dinheiro do governo e aparecer, criaram índio com uns papudinhos aí que não tem índio, porque até eu tenho sangue de índio. Mas não sabe fazer um arupemba, não sabe de nada. Talvez a arupemba para ele seja um palavrão. E arranjaram para ganhar dinheiro como índio. Mas mesmo se tratando de indígenas ou nativos, erroneamente chamados de índios, eles têm padrões dignos. Tinham padrões dignos. Quando os portugueses invadiram isso aqui, eles já eram gente, já tinham lá os seus padrões. A cultura é outra, é diferente, não tem loja de tecidos. Se vestem com fibras naturais, tiradas da selva, mas tinha padrões. Vai chifrar um cacique daquele para ver o que dá. Então, o resultado, essas defesas todas mostram a deformação moral de quem se empenha em defendê-los. O segundo item desse segundo tópico, meus amados, é a confusão de identidade para o ser humano. Os adeptos desta ideologia afirmam que a sexualidade, desejo sexual, gênero, homem e mulher, não estão relacionados com o sexo, órgãos genitais. Desse modo, a identidade de gênero e a orientação sexual passam a ser moldados ao longo da vida. Por exemplo, a criança passa a decidir depois de crescida se quer ser um menino ou uma menina. Isto é cultura da estupidez. Cultura da estupidez. Eu que venho do passado, até brincadeira de menino. As brincadeiras de menino, lá na minha terra, no sertão. Menino brincava, quem chegar atrasado vai dizer, essa é a mulher do padre. E ninguém queria chegar atrasado. Meninos brincando, brincadeira de menino macho lá. Menino macho. As crianças, menino de 8, 10 anos.
Quem chegar atrasado vai ser a mulher do padre. Ninguém queria chegar atrasado para não ser a mulher do padre. Eu não sei se essas coisas já era escapando, né? A válvulazinha que saindo lá dos confessionários, lá das sacristias, saindo lá do... Eu não sei, porque essa história de pedofilia, ela é da idade do celibato. Uma vez perguntaram a um pastor amigo meu, quando o padre, discutindo com um pastor amigo meu, e o padre estuda muito, né? Lê muito, faz filosofia, faz teologia, estuda latim, lato estudando, e perguntou ao meu amigo pastor, lá na sua igreja, na sua religião, lá no ensino, quando é que uma criança perde a inocência? Aí o meu pastor, meu amigo, disse, rapaz, quando faz a primeira comunhão. É quando faz a primeira comunhão que ele perde a inocência. O cara que o confessor faz tanta pergunta imbecil que o menino perde a inocência e está fazendo a primeira comunhão. Eu tenho uns amigos muito legais. Eu já perdi alguns amigos, já foram para casa. Amigos muito legais. Amigos que dá muita saudade, dá para a gente até chorar de saudade. Porque foram pessoas simples que estudavam a palavra de Deus, algumas tinham formação acadêmica, outras não, mas viveram a intensidade da fé e viveram de tal forma que vale a pena imitá-los, vale a pena lembrar deles, vale a pena seguir os passos de alguns. E isso era muito engraçado. Então, vocês que não faz teologia, não faz isso, não faz aquilo, e são pastores. Pois me diz, quando é que uma criança perde a inocência lá na sua religião? Não. A idade da criança perder a inocência é quando faz a primeira comunhão. O padre bota a viola no saco e vai embora. Não quer, mas não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Eu vou abrir para o infeliz só porque ele é formado? Ele é formado, mas é deformado. Então eu vou com a palavra de Deus, a razão, a verdadeira razão, que serve para indígenas que viviam pelados em suas tribos, serve para os doutores em seus gabinetes e serve para o produtor rural em seu roçado. A palavra de Deus aplica-se a todas as almas humanas. O terceiro item aqui, meus amados, é a desvalorização do casamento e da família. A maioria dessas professoras, escritoras, pensadoras, a maioria são verdadeiramente frustradas, ou prostitutas ou lésbicas. Algumas prostitutas velhas que desprezaram a casa, a família e tal, e hoje estão contratando garotões de academia para poder resolver o problema delas. Prostitutas sociais, pagando, alugando homens, as que não são lésbicas. Jogaram fora a sua família, seu marido, desprezaram seus filhos. Algumas aguentaram até casar os filhos, casaram os filhos, agora com 40, 50 anos e viram prostitutas. E nesta idade é ruim de encontrar parceiro, quando já está tudo despencando, mesmo com muito dinheiro, com lipos e lipos. Mas aí vão alugar homens. A maioria das defensoras, dos defensores desse tipo de coisa, ou são prostituídos, ou são homens prostituídos, ou são gays. E elas ou são mulheres prostituídas ou são lésbicas. Ou seja, é prostituída sempre, mas ou tem a prostituição no seu próprio gênero, ou se prostituem até pagando pelos serviços de quem aparecer para atender. A ideia de que o desaparecimento dos papéis ligados ao sexo provoque um impacto deletério sobre a família. A ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família estereotipos sociais. Isso é ultrapassado. Mulheres que não estudavam, que não pensavam, se sujeitavam ao sujeito dominar ela. Né? A sociedade, a gente sabe que a sociedade cresce com muita lentidão.
No século passado, no começo do século passado, não era impensável uma palestra sobre sexualidade numa um auditório, uma mulher ministrando, falando, palestrando, melhor dizendo, uma mulher, uma senhora, uma psicóloga palestrando e falando sobre orgasmos e tal. Era impossível pensar isso nos anos 40, 50. Então a sociedade deu um salto com varas. A sociedade deu um salto olímpico, e caiu de mau jeito. Caiu de mau jeito. Caiu prostituído, caiu idiota, bateu a cabeça e ficou dizendo besteira. Porque quando é que o casamento é ruim? O casamento é ruim quando é mal feito. Quando o sujeito conseguiu enganar a mulher, quando a mulher conseguiu enganar o marido, quando houve fraude de parte a parte. Mas o casamento harmônico, eu estou casado, vou fazer 42 anos, agora em junho. Hoje nosso trabalho é eu dando massagem na mulher, ou dando massagem em mim, um morrendo para um lado, outro morrendo para o outro. Mas acontece que não tem nada mais agradável do que você envelhecer junto. Vocês casaram novinhos, viveram a vida conjugal, a doce vida conjugal. Aí vem a flacidez, vem o enrugamento, vem as cãs. Isso é absolutamente natural. A mulher envelhece junto com o marido. Às vezes um envelhece mais que o outro, às vezes a enfermidade atrapalha mais. Mas o que substituiria realmente um casamento bem feito? Nenhuma relação. Nem a relação de pai e mãe, porque quando a gente cresce, a gente quer logo se casar. Não existe nada neste mundo que seja mais agradável, que seja melhor do que um casamento feito com coerência, com respeito, com amor mútuo. Não tem nada mais importante do que isso. Quando envelhece junto, a flacidez dele, a flacidez dela não serão pânico para o outro. Ora, mas foi uma coisa conjunta, é conjunto, é consequência natural. Então, meus irmãos, é uma bênção essa questão aqui, desvalorizar o casamento, um estereotipo. Estereotipo é uma louca fazer uma faculdade de filosofia e escrever besteira e prejudicar a sociedade. O terceiro tópico aqui, o ideal divino quanto aos sexos. Criação dos dois sexos. A Bíblia revela que Deus criou dois sexos anatomicamente distintos. A beleza do homem é masculina. A beleza da mulher é feminina e a atração de um é para o outro. E a Bíblia Sagrada, na sua simples e bela linguagem, diz: e o homem deixará seu pai e sua mãe, juntar-se-á a sua mulher e serão uma só carne. Dois em um. Ou um formado por dois. É uma relação, por mim, muito bem vivida. Eu até me admiro, porque eu sou meio desajeitado em quase tudo, mas Deus é tão bom que me deu uma mulher que ela me suportou, me entendeu, nós vivemos uma vida interessante, e eu sou muito... Em casa eu sou meio menino, meio brincalhão, aí a gente... Só nós dois em casa, a gente brinca, a gente conversa, a gente discute, eu faço piada e composições e canto bobagem. A cápsula, às vezes eu reclamo um pouco a cápsula do humor de minha mulher, ela perdeu na primeira viagem. Mas não, é da natureza dela, eu sou mais extrovertido. Mas a gente vive muito bem. Agora, eu
Não sei o que passaria na cabeça dessas escritoras, desses escritores, para colocar alguma coisa melhor do que o matrimônio. Quando aprovaram os primeiros casamentos homoafetivos, eu fiquei pensando nos tribunais. Casamento de homem com mulher, está durando até, tem tempo. Com 6 meses já desmancha, imagina casamento de gay, que é um bicho já na rua rodando a chave e fazendo loucura. E como é que mantém uma relação estável, uma relação durável, uma relação respeitável, se não há respeito? Porque como é que alguém se sente bem? Agora todo mundo está assustado. Mas como é que o sujeito se sente bem de andar na rua com espalhafatos, com loucuras, e chamar a atenção, e aí o moleque grita com lá, pei, o outro matei um gay, e eles gostar disto só pode ser resultado de distúrbio. Isso é um distúrbio, só justifica se houver deformação, distúrbios. Então, segundo item aqui, ele fala do casamento monogâmico, casamento com uma só mulher. O casamento monogâmico é o ideal de Deus. Se Deus tivesse outra ideia, ele tinha criado Adão e umas 4 ou 5 Evas. Mas não, Deus criou o homem e depois está lá o sujeito trabalhando, produzindo, mas cadê a mulher? Não tem. Então deixa eu fazer a mulher para ele. Aí Deus faz aquela história da costela, aí a Bíblia diz, mas Deus precisava serrar e fazer? A Bíblia diz. A Bíblia diz. Diz porque Deus quis que fosse dito assim. Diz porque Deus quis manifestar, dar esta resposta. Foi assim? Eu não sei como foi, só sei que a Bíblia diz assim. Agora, fazer com uma postagem que o cara fez para mim. Se da costela Deus ainda fez uma peça tão bela, imagina se fosse do filé. Então, resultado. Aqui, meus queridos, é o casamento monogâmico, é o ideal de Deus, é o ideal divino. Quem fez diferente só teve problemas e muito. A partir do rei Davi e muitos outros. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha 7 mulheres. Ainda arranjaram a 8ª, que foi aquela que ele nem deu certo, nem conseguiu. Nem conseguiram animar o rei, que ele já estava, era uma velhice precoce, estava arruinado. Resultado, homens que, por causa de suas ideias, de seus padrões de poder, de riqueza, tiveram mais de uma mulher, tiveram mais de um problema. Eu só suportaria realmente um problema, o problema do lar, o problema da responsabilidade, muito embora meu casamento seja um casamento muito razoável. A minha mulher, que diga, ai dela que teve que me aguentar. E eu sempre fui trabalhoso, eu sempre fui muito complicado nesse sentido, muito direto. Mas este foi o ideal de Deus, casamento monogâmico, e não tem filosofia ateísta que mude as realidades do Senhor. Terceiro item aqui é a educação dos filhos, com distinção dos sexos. Uma das coisas que se atribui a determinado comportamento homossexual de meninos e meninas é porque diz que é a família que os meninos têm brinquedos comuns com as meninas, eles tendem a serem homossexuais. Eu não sei se isso é verdade, eu acredito que não. Mas pode influenciar. Por quê? Porque pode moldar na mente deste menino que ele possa ter preferências semelhantes também na sexualidade. Não sei se isto... Não, eu tenho o privilégio de não ser filósofo, eu tenho algumas regalias. Se eu esboçasse, se eu pudesse aqui estar esnobando uma formação acadêmica, alguém poderia me cobrar alguma coisa. Como eu só me apresento como aprendiz da Bíblia Sagrada, que já desenvolveu um pouquinho mais do que a maioria, e levo esta mensagem à frente, levo avante,
então ninguém pode me cobrar. Mas eu sei quanto é complicado ensinar sobre tais temas. Criar filhos como se fossem filhas pode ser realmente ter consequências terríveis, porque já demonstra complexidade e uma certa irresponsabilidade. A criança, ela deve ter a sua identidade condizente com o seu sexo. As suas roupas, os seus brinquedos. Eu não acho conveniente, não acharia conveniente incentivar, enfatizar ou até contribuir no sentido de tratar um menino sem a distinção, tratar uma menina sem distinção. Mas acredito que alguém já teve meninos que tiveram que brincaram com brinquedo de meninas e vice-versa, e não foi prejudicial à sua sexualidade, mas pode ter casos. Meus queridos irmãos, este tema é muito complexo, na linguagem no crentez é um tema espinhoso, alguma coisa um tanto difícil, e eu não me sinto nem um pouco à vontade para falar sobre esta aberração dos filósofos ateístas e corruptos moralmente falando. Moralmente falando, corruptos, espiritualmente falando, negadores da existência de Deus, e sexualmente falando, defensores do indefensável, imorais e revoltados. Lésbicas e prostitutas, prostitutos e gays, homens prostituídos ou gays assumidos, produzindo fel para a sociedade. Não sei se vai ser útil a alguém esse tipo de coisa, mas foi só o que deu para fazer. Deus abençoe vocês que são professores, procure, até se souberem, se tiver como pronunciar o nome desses mestres da iniquidade, e eu só vou até aqui. Ajudem-me com as vossas orações. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua igreja, abençoa os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um. Nos ajuda, Senhor, na nossa missão, na nossa nobre missão de proclamar a tua palavra. Querido Senhor, obrigado pela tua bondade para comigo e para com os meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na sexta-feira com mais uma contribuição com o EBD na web. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.